Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui hoje para compartilhar com vocês uma reflexão sobre desenvolvimento infantil, mais especificamente sobre desenvolvimento sensorial, tão importante para a aprendizagem. É importante porque, gente, a sensorialidade da pessoa começa já na gestação e principalmente durante a primeira infância, ele se modifica muito, modificando, portanto, os processos de aprendizagem da criança. E nós, como atuamos com esse público de crianças e com a aprendizagem delas, é muito importante que a gente entenda como o aparato sensorial dessas crianças se desenvolve ao longo do tempo, porque isso vai influenciar diretamente na sua aprendizagem. Então vamos lá, para pensar nisso, primeiro a gente tem que pensar nas sensações, nas percepções e nos sentidos. As sensações são os estímulos, já grosso modo, falando bem rapidinho. As sensações são os estímulos do mundo em relação a nós, ao nosso corpo. A percepção é quando a gente obtém alguma informação desse estímulo. Ou seja, a gente transforma o estímulo, a sensação, numa informação. A gente dá significado para ela. Então, é um processo mais complexo, a percepção. Os sentidos, eles são os captadores desses estímulos. São as partes do nosso corpo, os sistemas, melhor dizendo, são os sistemas que captam as sensações, que captam os sentidos, tá? Nesses sistemas nós temos já conhecidos visão, olfato, tato, audição, paladar, mas nós temos também a propriocepção, que é uma consciência corporal, digamos assim, né, que tem a ver com as sensações dos músculos internos e das articulações, que tem a ver com o controle do corpo, né, da percepção da posição do seu corpo. Isso tem a ver com a propriocepção. E o sistema vestibular também, gente, que tem a ver com equilíbrio, tem a ver com a percepção do seu corpo, a sensação do seu corpo em relação ao meio, em relação ao espaço em que você está. Então tem a ver com postura, tem a ver com equilíbrio, que são fatores importantíssimos para a aprendizagem, né, pessoal? A gente tem isso, a gente tem os sentidos que captam as sensações e através do cérebro a gente consegue transformar essas percepções, essas sensações em percepções, dando sentido e significado a essas sensações, tá? E com esse processo a gente consegue chegar a um fator importantíssimo, que é a integração sensorial, porque quando a gente alcança a integração sensorial, a gente começa a agir de acordo com essas sensações e essas percepções. Então a gente não fica passivo diante delas, né? E para a gente agir de acordo com as sensações e percepções, a gente precisa ajustar o nosso corpo. Daí que vem as estimulações sensório-motoras, porque elas vão estimular a sensorialidade, vão estimular o desenvolvimento dessa percepção de mundo e a partir dela nós seremos capazes de ajustar o nosso corpo para agir diante dos objetos que estão sendo mostrados ou das pessoas que estão em contato conosco. E para agir, gente, nós precisamos disso, chamada integração sensorial, que é a nossa capacidade de aumentar ou diminuir a intensidade de algumas sensações, a fim de que a gente possa focar a nossa atenção em um aspecto específico. Então, exemplo, a gente vê uma garrafa de água à nossa frente e a gente está com sede, a gente quer beber essa água. Então, a gente vai focar a nossa visão nessa água e a gente vai diminuir a intensidade das outras sensações, da audição ou de um olfato, de alguma coisa que está vendo outra. Senão a gente ficaria perdido num mundo muito intenso
de sensações, que é o que acontece em alguns casos, criando situações específicas para a aprendizagem, mas não é esse assunto aqui. Então, gente, a integração sensorial é importantíssimo para que nós possamos ajustar o nosso corpo e agir de forma adequada em relação às percepções que a gente está tendo. Gente, isso é um assunto muito longo, já tô aqui há 5 minutos. Se vocês quiserem depois que a gente continue a bater papo sobre isso, porque a gente pode falar sobre cada um dos sentidos, sobre cada um, como eles se desenvolvem, como eles afetam não só a aprendizagem, como o desenvolvimento emocional da criança, a consciência proximal, não proximal, a forma como a criança se comunica, porque o sensorial ela afeta o desenvolvimento da linguagem e da comunicação, é claro. Então, enfim, para eu não me alongar muito, convido vocês a colocarem aqui seus interesses a respeito desse assunto, caso haja algum. Espero que sim. E a gente pode depois conversar um pouquinho mais sobre desenvolvimento infantil e sobre desenvolvimento sensorial, que é muito importante na primeira infância, pessoal. Desejo a vocês uma semana muito rica, muito produtiva, que você consiga perceber nos seus alunos a riqueza nas sensações e que você consiga perceber a forma como o seu aluno está percebendo o mundo e que você possa ajudá-lo em sua integração sensorial e nos estímulos sensoriais necessários para que ele tenha cada vez mais conexões neurológicas e para que ele possa responder com o corpo a essas estimulações e tenha um domínio do corpo cada vez maior e aprenda melhor. Tá bom, gente? Um beijo para vocês. Tchau!